Imagina só a seguinte cena. A gente abre um livro e, em vez de ler as palavras ali impressas no papel, são as palavras que começam a diagnosticar as nossas falhas mais profundas. Nossa, isso é o terror de qualquer mente moderna, né? Total. É uma premissa quase assustadora, na verdade, porque isso vira a nossa lógica de consumir informação de cabeça para baixo. Com certeza. A gente foi treinado a vida inteira para ser, tipo, o crítico supremo de tudo que a gente lê. Exatamente. E eu sou muito grata por dar as boas-vindas a quem acompanha a gente neste nosso mergulho profundo de hoje, porque a missão dessa nossa análise é exatamente explorar essa mudança de postura. Nós estamos debruçados sobre umas notas fascinantes sobre o Sermão do Monte, mais especificamente uma parte chamada Dia 2. E o foco principal do material é procure ouvir a voz de Deus. O que, convenhamos, exige uma desconstrução enorme da nossa parte. Ah, sem dúvida. Porque a maioria de nós, lê pra confirmar o que já sabe, né? Ou, sei lá, pra buscar alguma coisa que a gente já quer. Sim, a gente quer um consolo rápido. Isso, mas e se o texto exigir exatamente o oposto da gente? Certo, vamos desempacotar isso, porque a primeira grande quebra de paradigma que a fonte traz é que a Bíblia não é um manual de instruções pra gente usar Deus e conseguir o que a gente quer. E essa é a fundação de todo o argumento ali. Porque, historicamente, a gente tem essa tendência fortíssima de reduzir textos sagrados a, sei lá, pílulas de autoajuda. Verdade. Mas a fonte deixa muito claro. O texto não se molda aos nossos interesses curiosos ou desejos pessoais. É a autorrevelação do Criador. Uhum. O objetivo é revelar quem ele é, a vontade dele, o plano dele, e não funcionar como um balcão de atendimento. Olha, lendo isso, a primeira coisa que me veio à cabeça e eu achei muito louco foi o nosso comportamento com o mecanismo de busca na internet, tipo Google. Ah, faz todo sentido, a gente vive digitando palavras-chave, né? Exato. Se a pessoa está com um problema financeiro, ela busca um texto sobre prosperidade. Se está triste, procura algo sobre alegria. É uma leitura super utilitária. Totalmente utilitária. A gente quer o algoritmo trabalhando a nosso favor. Pois é. Mas, assim, sendo bem pragmática agora, não é natural da condição humana procurar um livro apenas quando se quer resolver um problema específico. Isso levanta uma questão importante, com certeza. Sim, porque... Por que essa abordagem seria um erro tão grande? Bom, a resposta passa muito por como a gente processa conforto e controle. Buscar alívio é natural. A psicologia até chama isso de regulação emocional, sabe? Sim, a gente quer aquele pico de dopamina. Isso. Aquele aviso de que vai ficar tudo bem. Mas o problema, e as fontes denunciam isso com muita força, é que essa abordagem esconde um desejo de subjugar o texto. De ter o controle, né? Exato. Quando a gente usa a revelação como um mecanismo de busca, nós reduzimos o Criador a uma ferramenta, a um gênio da lâmpada. Caramba, um gênio da lâmpada é a imagem perfeita. A gente esfrega o texto esperando 3 desejos. Pois é, e o texto não está ali para saciar as nossas conveniências de uma terça-feira à tarde. Ele serve para formar caráter. Uhum. O mecanismo de busca só valida o que a gente já é, o famoso viés de confirmação. A gente seleciona o que agrada e joga fora qualquer linha que confronte o nosso ego. E essa resistência ao confronto muda toda a dinâmica de poder, né? Porque... se a gente não pode usar o texto como um catálogo de soluções, então o nosso papel de juiz do texto cai por terra na mesma hora. Cai completamente. Se não somos nós no controle, quem é? Isso leva a gente para uma inversão de papéis. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o material diz que, em vez da gente julgar o texto, é a palavra que nos lê, como um espelho da alma. Nossa, e o que é fascinante aqui é a brutalidade dessa inversão. Porque a gente detesta a dissonância cognitiva. Sim, aquele desconforto mental de ter a própria crença desafiada. Exato. A gente foge disso o tempo todo. Mas a reflexão do dia 2 propõe abraçar isso. Um coração humilde
abre o texto para ser corrigido por ele. Para visualizar isso de um jeito bem prático, eu fiquei pensando na experiência de fazer um exame de ressonância magnética. Ah, interessante, como assim? Tipo, muitas vezes a gente chega no consultório com a receita já preenchida por nós mesmos, né? A gente já se diagnosticou na internet. Com certeza, o famoso Dr. Google. Pois é. A gente só quer o carimbo do médico, mas a fonte sugere que a gente deve entrar na máquina de ressonância. E quando você deita ali dentro, você não diz para a máquina o que ela tem que procurar ou avaliar. Nossa, muito bom. É a máquina que escaneia você. Ela tira fatias invisíveis do seu interior e revela coisas, patologias, que estavam escondidas e que você não conseguia ver a olho nu. É uma precisão incrível para ilustrar isso. O texto age exatamente como o campo magnético. Ele mapeia as intenções ocultas. Sim, o orgulho, a vaidade. Isso, essas falhas invisíveis. A gente não abre a leitura para confirmar que está com a saúde perfeita. A gente abre para receber o laudo da ressonância, mesmo que doa. E ser escaneado dói, né? Exige soltar as rédeas. Mas, pensando nessa imagem da ressonância, me bateu uma dúvida. Porque uma máquina dessas, se tiver desligada, é só um tubo de metal inerte, frio. Sim, não serve para nada sem energia. Exato. Para a leitura ganhar vida e não ser só, sei lá, tinta no papel, ela precisa de uma fonte de energia. E o material é muito enfático nisso. Eles citam aquela passagem em 2 Coríntios capítulo 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Certo. Sem a submissão ao Espírito Santo, qualquer interpretação vira pura arrogância humana. É só um esforço intelectual para dominar o texto que acaba produzindo conceitos vazios. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Porque esse negócio de a letra mata soa meio abstrato para quem está ouvindo a gente e quer aplicar isso na vida real. Assim, Tipo, como a gente liga essa máquina e impede que a leitura seja só um eco da nossa própria voz? bom, pensa num músico tentando afinar um instrumento. Tá. Imagina uma sala absurdamente barulhenta. Todo mundo falando, cadeiras arrastando, um caos total. Esse barulho todo são as nossas opiniões, nossas teorias pessoais, o nosso eco interno. O ruído mental que a gente sempre leva para a leitura, né? A gente nunca vai em silêncio. Exato. O esforço puramente intelectual cria arrogância, porque a gente tenta afinar o instrumento ouvindo o próprio barulho. Nossa, Mas para ouvir o tom perfeito, o músico precisa silenciar todo esse ruído ao redor. O Espírito Santo seria como aquele diapasão. aquele instrumento que dá a nota exata. Isso, ele dá a nota correta da vontade de Deus. E isso transforma a letra, que antes matava, em algo vivo, num poder de transformação real. Faz muito sentido. Porque se a afinação depende da gente reconhecer que o nosso próprio barulho está atrapalhando, isso obriga a gente a mudar a nossa postura intelectual. Completamente. Porque afinal, quem consegue ouvir essa nota perfeita no meio de tanto ruído? É aí que as fontes trazem aquela distinção entre os sábios e cultos e os pequeninos. Sim, o material frisa que Deus esconde as revelações de quem se acha sábio e revela aos pequeninos. Um coração arrogante só procura na Bíblia o que quer ouvir, né? E ainda usa o texto para julgar os outros, que é o pior. Exato. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora, porque isso levanta um contraponto intelectual importante. Manda. Isso quer dizer que o estudo, o intelecto ou o fato de ser sábio é uma desvantagem? Tipo um anti-intelectualismo? Ah, eu entendo a preocupação. Porque eu penso naquele exemplo do copo que já está completamente cheio de água. Não importa o quão cristalina seja a água nova que você tenta derramar, o copo cheio vai transbordar e rejeitar o que está entrando. Essa analogia é perfeita. Se conectarmos isso com o quadro geral, fica claro que não tem nada a ver com anti-intelectualismo. É sobre postura espiritual, receptividade. Tá, então o problema não é o conhecimento em si. De jeito nenhum. O copo cheio representa a arrogância espiritual. São as pessoas que acham que já sabem tudo. Elas blindam o próprio ego e usam as escrituras como arma. E os pequeninos? Os pequeninos são os copos vazios. Eles têm aquela humildade essencial que é tão rara hoje no mundo cheio de informação. Eles abordam o texto com temor para serem moldados, e não para inflar o próprio ego.
eles estão prontos para receber água nova. Compreender essa necessidade de esvaziamento leva a gente direto para a reta final dessa nossa conversa. Sim, é uma virada de chave. Recapitulando os nossos maiores, moments desse mergulho. Primeiro, a gente precisa abandonar essa mentalidade de mecanismo de busca. A Bíblia não é o Google. Com certeza. Não é balcão de autoajuda. Segundo, aceitar deitar na ressonância magnética do texto e ser lido por ele. E depois, silenciar aquele nosso ruído interno, a nossa sala barulhenta para conseguir ouvir o tom do espírito. E sempre mantendo a humildade de um copo vazio. Exato. E aqui eu quero pontuar algo super importante para as nossas análises, que é a imparcialidade. O material fala muito sobre entender os textos puramente pela ótica das fontes originais, sem tomar partidos ideológicos. Nossa, sim. Isso é vital. E não importa se a pessoa se inclina para a direita ou para a esquerda politicamente. O texto confronta todo mundo. Todo mundo. A arrogância bate em todas as portas. Exato. E lembrar por que isso importa é fundamental num mundo sobrecarregado de informações como o nosso. A gente vive na era das câmaras de eco, onde o algoritmo só te mostra o que você já concorda. É assustador o quanto a gente gosta do próprio eco. Muito. Então, aprender a ser humilde diante do conhecimento é o que protege a gente de viver preso nessas bolhas. É a única saída, eu diria. E, bom, para encerrar essa nossa conversa, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Opa, adoro! Uma reflexão inédita que constrói em cima de tudo que as fontes disseram. Se a palavra age como esse espelho que examina as nossas intenções mais profundas e, como a gente viu, a ressonância dói, o que acontece quando percebemos que o reflexo que ela nos mostra hoje é diferente do que mostrou ontem? Uau! Porque, será que o objetivo final não é apenas sermos lidos, diagnosticados? Será que o propósito real é a gente continuar olhando, continuar sendo esvaziado, até que um dia o caráter do próprio autor comece a sorrir de volta para nós nesse espelho? Que perspectiva linda! É o copo transbordando com a água certa, finalmente. Exatamente. Fica aí essa provocação para todo mundo pensar. Foi uma alegria imensa fazer mais essa descoberta hoje e aprender junto com todos. O prazer foi todo meu. É sempre muito bom desconstruir essas nossas certezas. Com certeza. A gente segue aprendendo de forma contínua porque o esvaziamento não para. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima análise.